Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Estamos na segunda aula especial da Semana da Pátria, que é comemorada na semana do dia 7 de setembro, data da independência do Brasil. Na primeira aula comentamos alguns textos para mostrar que, apesar de toda a crise pela qual o Brasil está passando, o certo é continuarmos apostando no nosso país. Mas nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que tinha o hino nacional como temática. Segue um quadro. Enem 2018. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada entre outras mil, este do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. O uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de uma A. Reverência de um povo a seu país. B. Gênero solene de característica protocolar. C. Canção concebida sem interferência da oralidade. D. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. E. Artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Agora vamos ponderar. Trata-se de fato de uma questão difícil. Se você usar um método que nós já propomos em outra videoaula de fazer a tua prova de concurso, começando a prova por uma pré-leitura, em que você avalie o grau de dificuldade de cada questão, antes de mais nada, o certo não é considerar essa questão fácil. Mas atenção para uma coisa, vamos supor que você esteja na pré-leitura. Você deve ler o texto, mesmo em se tratando de uma questão muito fácil. Do contrário, você pode cair numa armadilha que a questão contenha. Aí você chega na pergunta do enunciado. O que justifica o uso da norma padrão, no caso, no hino nacional? Nós vamos mostrar que existem várias armadilhas no meio das alternativas. Mas no momento em que você lê a questão como um todo, você repara que é uma questão difícil sim, mas não é necessária a leitura do texto, que você já leu, é claro. Mas por que isso? Porque a pergunta se liga ao motivo do uso da norma padrão. Então, mesmo que você não saque ao certo qual é o gabarito na pré-leitura, você percebe que não é necessária a leitura do texto. Vamos desentender que norma padrão se refere ao conjunto de regras sobre como deve ser a língua portuguesa, ou seja, a língua escrita, não falada. Então, qualquer gênero que tenha uma característica protocolar, ou seja, de acordo com uma norma, deve seguir a norma padrão. Esse é o caso do hino nacional? Sim, afinal de contas, o hino nacional é cantado em situações como cerimônias de posse, formaturas, o que torna a situação solene. Em certos casos, como antes de um jogo de futebol de seleção, é cantado exatamente para imprimir uma solenidade ao momento. De qualquer maneira, a norma padrão se torna necessária para que se tenha o conhecimento a respeito da nossa língua, para que qualquer pessoa que acesse o hino tenha apresentada a língua portuguesa. Agora vamos analisar as outras alternativas, as alternativas incorretas. As alternativas A e E cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Já as alternativas C e D cometem o erro da redução,
que é a limitação da resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Eu diria que justamente por isso essas alternativas C e D podem ser marcadas por um candidato que esteja desatento. Eu disse que o erro de redução é o ato de se limitar a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Por quê? Porque a oralidade de fato não obedece à norma padrão. Só que de qualquer maneira, essa alternativa é uma resposta insuficiente. Não é por isso que a norma padrão é usada, e sim pelo motivo que está no gabarito, letra B. A mesma coisa, letra D. O hino foi, de fato, escrito numa fase mais antiga da nossa língua. Só que ele foi escrito por um grupo de pessoas que não precisavam necessariamente obedecer à norma padrão. E a contradição é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. No caso, a letra A está em desacordo mais do que com o texto, que nem precisa ser lido, mas com a própria pergunta do enunciado. Afinal de contas, para que um povo reverencie um país, faria muito mais sentido não usar a norma padrão, já que isso não é o que o povo mais usa. O povo usa a norma padrão em situações mais específicas. Agora vejam a letra E. Será que para que um artefato cultural seja respeitado, precisa necessariamente usar a norma padrão? Claro que não. Um exemplo disso é música popular brasileira. Várias músicas muitas vezes contêm erros gramaticais que muitas vezes dão muito mais valor à nossa língua do que se a norma padrão fosse respeitada. Então trata-se de uma questão cuja resposta não está propriamente no texto, no sentido de que a leitura do texto não faz qualquer diferença para se sacar o gabarito da questão. Torna-se necessária uma reflexão. A questão é muito mais teórica do que de interpretação. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.